Isso é mais um aulão, uma proposta, é uma aula grátis. Então, não sei se todos entenderam, mas essa aula, né, não tem nenhum custo para aquele que está participando. Aquele que participa, né, adquiriu apenas o material didático. Então, adquiriu nossos 5 livros e, através dessas aulas, ele consegue utilizar esse material, tirar suas dúvidas e praticar um pouquinho todo dia. Qual que é a ideia? A ideia é que você fique conosco pelo tempo que achar necessário. Vamos fazer o quê? Uma aula? Um mês? Um ano? Eu não sei, né? A ideia é que você continue conosco. Se você me perguntasse, por exemplo, por quanto tempo eu devo frequentar uma academia de ginástica? Sabemos que é por toda a vida, né? Então, quanto mais você estiver envolvido em atividades que lhe tire do sedentarismo, né, você vai ter mais saúde. E aqui nós falamos do sedentarismo cognitivo, né? Então, ou seja, a maioria lê muito pouco e por isso mesmo lê mal. Se eu perguntasse aqui, por exemplo, quantos livros você leu essa semana? Então, parece uma piada. É ou não é, Luiz? Quantos livros eu li por semana? Está de brincadeira, né, professor? Está tirando, é assim que o pessoal fala, a juventude. Quantos livros eu li por semana? Você tem uma ideia, o filósofo alemão Goethe dizia, né, que a maior dificuldade que ele tinha era virar a página. Warren Buffett se obriga a ler 500 páginas por dia. Eu lia todos os dias 3 livros antes do almoço para abrir o apetite. Uma ideia é que você leia um livro por dia, né? Baseado em quê? Baseado numa velocidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Como medir, mensurar essa velocidade e essa retenção. Para que a gente consiga ler um livro, né, por dia, ou seja, vamos colocar aí que você separe 1 hora do seu dia, assim como você separa para a sua higiene, para a sua refeição, para o seu lazer, para o seu descanso, etc., né? Você teria que estar lendo mais ou menos quantas palavras por minuto? Quem faz ideia? Faria assim, não, eu vou ler um livro por dia sem problema, sem dificuldade. Tem ideia, Guilherme? Quantos ppm? ppm é palavras por minuto. É muita coisa, né? Não, não é muita coisa, é bem pouquinho, para falar a verdade. Mas ele fala assim, né? Para Qualquer quem... pessoa, né, quando eu vejo aí os candidatos falando numa revolução pela educação, era só implementar, por exemplo, a leitura dinâmica nas escolas. A leitura por si mesma já, né, melhora as redes neurais e já possibilita essa ampliação das ideias, do brainstorm e de todas as habilidades, as outras, né, intuição, criatividade, raciocínio lógico, dedução, indução, silogismo, né? Ela integra os 3 cérebros, né? Tem gente que pensa que não tem nenhum. Na verdade, nós temos 3 cérebros: o reptiliano, né? O límbico e o neocórtex. Mas, para irmos direto ao assunto, sermos práticos, né, o legal é que você chegue a uma velocidade de 1.000 palavras por minuto. Então, a Patrícia falou assim, é muita coisa. 1.000 palavras por minuto, pessoal, eu diria que dá para chegar aí em 8, né, 6 a 8 sessões. Eu consegui chegar em 2.300 e poucas palavras por minuto em 6 sessões, tá? Isso foi em grupo, não foi aula particular, eu fiz um curso no auditório com 200 e poucas pessoas. Então, 1.000 palavras por minuto, baseado numa página, né, que tem, em média, 12 palavras em cada linha. No total, você tem 20 linhas. Se você for calcular, dá 200 e poucas palavras, arredondando para 250, né, Guilherme? 250 palavras, dá para ler 3 a 4 páginas por minuto, vezes 60 minutos. Eu estaria lendo de 180 a 240 páginas por hora. Ou seja, é um livro simples, não é lá um tratado, não é O Senhor dos Anéis,
mas dá para ler um livro, sim, né, em 1 hora, ou seja, em 2 a 3, pelo menos, livros por semana. Essa seria a ideia. A maioria faz a proposta de ler um livro por semana para chegar a 52 livros por ano. Mas a ideia é como medir, né? Ou seja, como saber se eu estou me aproximando dessas 1.000 palavras por minuto. Uma outra coisa importante é saber a sua retenção. Então, quando você para de olhar para o papel, Ricardo, o que é que fica na tua cabeça? Né? Se você, né, desde os 13 anos de idade, eu conduzo grupos de estudo de livros. Então, já era uma rotina nossa, pegar livros, né, e uma vez por semana eu me encontrava com um grupo de pessoas, de 15 a 35 pessoas, que eu sempre estava ali monitorando aquilo, e eu pedia sempre para alguém ler uma página ou ler um pedaço, e no final eu dizia assim, explica um pouquinho sobre o que você leu. E a pessoa começa a falar da avó, do jogo de futebol, né, da sogra, do vizinho, do papagaio, menos do que estava escrito no papel. Já aconteceu isso com você, Fernando? Que você perdeu o fio da meada? Então, a maneira de fazer esse cálculo é muito simples, ok? A princípio, se você quiser fazer da forma mais comum, né, seria o quê? Marcando 1 minuto. Então, se você quiser anotar, né, como fazer minha avaliação. Então, eu tenho 2 formas aí simples de fazer. A primeira é marcando 1 minuto. Então, eu marco 1 minuto e vou contar depois da leitura quantas palavras eu li. Simples de tudo. Tá? Se você quiser considerar, a gente considera. Então, todos os professores de leitura dinâmica, pelo menos todos que eu conheço, considera a vírgula, o ponto final, parênteses, aspas, reticência, considera isso como se fosse uma palavra também. Tá? Então, se você quiser considerar, ok. Se você disser, não, eu não quero contar isso como palavra, vou contar apenas os artigos, está nas 10 classes gramaticais, né? Numerais, verbos, né? Enfim, substantivos, etc. e tal, pode também. Não há problema algum. Pode ser uma convenção sua. Mas você leu 1 minuto, é só contar a quantidade de palavras que você leu. A segunda forma, né, quando você começa a ler muito rápido, é reduzir o tempo. Imagine, né, se você está lendo mais de 1.000 palavras por minuto, você vai gastar alguns minutos só para contar, não é isso, irmão? Imagine, você está lendo 2.000, eu leio acima de 9.000 ppm. Então, se eu ler 1 minuto, eu vou ficar quanto tempo até chegar em 9.231 palavras? Faz sentido isso, Luiz? Não faz ficar ali, né, 10 minutos contando quantas palavras eu li. Então, você quebra o tempo, tá? Você pode quebrar o tempo para 30 segundos, que multiplica por 2. Você pode quebrar o tempo para 20 segundos, que multiplica por 3. Você pode quebrar o tempo para 15, multiplica por 4. E assim sucessivamente. Você pode quebrar o tempo para 10 segundos, e multiplicar por 6. Então, se em 10 segundos, por exemplo, você leu 100 palavras, significa que você está lendo aí, em média, né, Patrícia? 600 ppm. Até aí, alguma pergunta? Como chegar ao ppm? Essa é a primeira etapa, tá? Como chegar ao ppm? Eu Tá posso, ótimo. se eu leio pouco, né? Se eu leio até 300 palavras, vale a pena marcar 1 minuto, ok? Se eu comecei a passar de 300, 500, 700, 1.000 e poucas palavras, eu quebro para 30, eu quebro para, como já disse, 20, 15, 10. Nossa melhor aluna, né, leu em 5 segundos, entreguei a ela um texto, ela só tem um olho, né? Então é a Mara, ela leu 2 vezes o texto. 5 segundos ela leu 2 vezes. Se eu marcasse 1 minuto, não faria sentido, ela teria lido o texto 20 vezes, 25 vezes. Ou seja, até para validar a retenção seria complicado, que é diferente uma pessoa que lê o texto uma vez
uma pessoa que lê o texto várias vezes. Concorda comigo ou não? Não é verdade, Isabela? Sim. Se você lê o texto uma vez, você vai ter uma percepção. Se você leu várias vezes, então, até para poder ficar mais autêntica a sua avaliação de retenção, o legal é que você leia uma vez. Por isso, a necessidade de, às vezes, estar quebrando o tempo. Lembrando também que é importante saber que é diferente uma corrida de 100 metros e uma maratona. É a mesma velocidade? É, Giovana? A pessoa que vai correr uma maratona vai correr a mesma velocidade que para 100 metros? Claro que não. Em 100 metros, o pico de velocidade é maior. Então, é claro que em 15 segundos eu vou ter um pico de velocidade maior do que se eu medisse a quantidade de páginas que eu li, por exemplo, em uma hora. Então, a maioria lê em torno de 15 a 25 páginas por hora. Você já mediu isso? Então, é importante saber a sua produtividade. Você vai fazer um concurso para o TCU, né? Seja lá para a magistratura, enfim, promotoria, que são concursos, né, que o pessoal tem que ler milhares de páginas. Para você ter uma ideia, são mais de 20 mil páginas o concurso do TCU. Então, 20 mil páginas, se você for calcular, né, você vai entender que se você está lendo 15 a 20 páginas, você vai precisar de quantas horas para conseguir ler um material só uma vez? Considerando que você tem que fazer revisões e revisões e responder questões. Então, por isso que é tão importante essa aula, você entender a tua produtividade. É importante também, então, que você calcule, né? Ou seja, a diferença do que eu leio por minuto, né? Se eu estou lendo já muito rápido, frações de tempo, e quantas páginas eu leio por hora. O ideal, se eu leio acima de 1.000 palavras por minuto, eu esteja lendo entre 180 a 240 páginas por hora. Mas vamos fazer um teste? Eu vou propor para vocês pegarem o caderno de avaliação, tá? Então, entre aqueles 5 cadernos, nós temos um, tá? Que chama-se Cadernos ou Textos para Avaliação, ok? Então, para sermos práticos, para você entender na prática, então, fizemos aqui a teoria da velocidade, vamos falar também sobre como calcular retenção, né? Para ficar simples de entender, vamos calcular fazendo um teste. Então, eu vou sugerir que você pegue o caderno Textos para Avaliação, que você vá na sua página de número 20. O nome do texto é Mente e Cérebro. Mente e Cérebro. Qualquer pergunta, pessoal, é só interromper, abre o microfone, tá? A ideia é essa mesmo, tá? A ideia aqui não é live, a ideia é que você tenha essa interação conosco. Então, quem achou, maravilha, dê um joinha, fala, ó, já estou com o texto na mão aqui, quem não achou, pede ajuda, não estou encontrando o caderno, não tenho o caderno, o Guilherme também está procurando ainda. Achou, Guilherme? Achou. Ricardo, encontrou, Ricardo? Procura aí, é legal, todo mundo. Achou, Luiz? Maravilha. Então, como nós sugerimos, o legal é você marcar o tempo integral, marcar 1 minuto. É a maneira mais simples de calcular. Então, eu vou marcar 1 minuto. Aí você marca no timer. No caso aqui, eu vou marcar no cronômetro. Eu vou estar controlando para vocês o tempo. Mas para quem faz sozinho, o legal é colocar o temporizador. Que aí você não fica toda hora olhando para o relógio, olhando para o marcador. Certo? Então, preparados para o desafio? Vou marcar aqui quando eu disser valendo. Quando eu disser, não disse ainda, hein, Patrícia? Ainda não. Tá? Então, segura aí. Quando eu disser valendo, você vai ler tentando entender. Se você não conseguir ler o texto todo, você vai marcar onde você parou. Se por acaso você terminar a leitura e eu não avisei ainda que acabou o tempo, aí nesse caso você relê.
Tá? Alguma dúvida aí? Até agora, tem 1 minuto, não deu para ler, eu marco onde eu parei, sobrou tempo, eu vou reler o texto. Qual é o tempo? 1 minuto, lembra? Padrão ideal, 1 minuto. Eu estou lendo muito rápido, que eu vou quebrar para 30, 20, 15, 10, 5. Mas eu vou Qual que vai marcar ser o texto? 1 minuto, certo? O nome do texto é Mente e Cérebro. Fica na página 20 do caderno, não do contador do celular ou que seja do seu computador. Preparados? Enio? Atenção. Pode Eu começar. vou ter que ir lá no computador. Não consegui Ei. localizar aqui. Ah, pena. Pessoal, é fácil. Quando você vir para cá, você tem que trazer papel, caneta, os 5 livros de exercício, de preferência impresso. Ok? Então, esse é o teu material de guerra. É esse material que a gente vai usar. Pode ser que numa aula ou outra a gente não use, mas, a priori, um desses a gente vai usar. Então, atenção, quando eu disser valendo, começa. Acabou o tempo. 1 minuto. Então, quem leu pelo menos uma vez? Eu li. Alguém, por acaso, completou a segunda leitura? Olha, bacana, hein? Professor, eu li e estava já no começo do segundo parágrafo. Ok. Então, você vai anotar assim, sempre que for realizar um teste, você vai escrever teste oficial. Se você souber o número do teste, é o ideal. Então, teste oficial número 1, número 3, número 5, número 10. Legal é que você vá criando uma tabela. Vocês vão perceber que no caderno tem uma tabela aí mostrando, né, que você pode estar anotando. Teste 1, exatamente, essa aí que a Patrícia está mostrando. Existe uma tabela que, ao esgotá-la, você pode depois tirar uma cópia e continuar anotando. Tá? Então, o mais legal da leitura dinâmica não é ter lido 2, 3, 5 vezes o texto, mas é também conseguir mensurar. Então, vamos supor que o texto que você utilizou não tenha perguntas. Peguei um texto de um livro qualquer, peguei lá um texto da internet, peguei um texto lá do meu material de concurso. Então, neste caso, como é que você vai fazer? Você pode escrever como se fosse uma redação, ou num formato de brainstorm, ideias soltas, tá? Você pode escrever ali umas 20 linhas sobre o que você leu. E se dar uma nota. Acho que aqui uns 50% eu peguei, uns 70%. Mas o legal é que você tem as perguntas referente ao texto. Então, hoje em dia é muito fácil. Mesmo que você não use inteligência artificial, apenas indo no Google, se você pedir lá textos com mais ou menos 200 palavras, incluindo 10 perguntas de interpretação ou com múltipla escolha, você tem lá centenas de textos à sua disposição. Então, depois dessa longa conversa, será que se eu fizesse agora 10 perguntas, você conseguiria o resultado ideal? Então, eu vou fazer primeiro as perguntas, depois eu vou lhe dizer o que seria o ideal, o que é o mais ou menos,
e o que é o resultado inferior. Tá? Ou seja, ó, não foi tão legal como você poderia ter sido. Então, a pergunta número 1 está dizendo assim, ó, você vai escrever, ó, o texto diz que nós não chegamos a utilizar nem quantos por cento, só escreve, não 10%. fala, né? Não fala. Só anota, tá, pessoal? É individual, então você primeiro anota, aí depois que a gente for Desculpa. corrigir, aí sim, tá? Então, diz o texto que a gente não chega a utilizar nem... Escreva aí, essa é a pergunta número 1. Não precisa pergunta, você põe o número 1 e anota. Então, quem anotou, colocou quantos por cento? 3%? Não. 10%? Não. Quem colocou 3% vai colocar 5 pontos. Ficou perto, né? Eu coloquei de 3 a 5. 3 a 5, 7 pontos. 7 pontos. A resposta exata é 5%. Diz o texto que nós não chegamos a usar nem 5%. Pergunta número 2. Foi citado no texto um cientista. Quero saber o nome completo, né? Na verdade, não é completo. Ele coloca aí o primeiro e o segundo nome, né? Então, qual é o nome do cientista citado no texto? Essa é a número 2. Anotou, Luiz? Quem foi? Eu anotei. Não anotou? Pode falar? Albert Einstein. Foi o Albert Einstein. Se você colocou só Einstein, você vai colocar 7 pontos, tá? Então, Albert, né? É fácil, todo mundo já conhece. Einstein, para ficar completinho, ganhar os 10 pontos. Colocou só Einstein, ganha 7 pontos. Então, nós não usamos nem 5. Diz o texto que o Einstein usou mais do que nós, né? Diz que Einstein usou o cérebro mais do que a gente. Então, diz o texto que Einstein não chegou a usar nem quantos por cento? Escreve aí. Então, nós aqui, diz o texto, 3 a 5%. Mas o Einstein, né, que usou bastante, né, mesmo o Einstein não chegou a usar nem... Vamos lá. 10%. 10%. O Einstein não chegou a usar nem 10%. Quem escreveu 10% ganha 10 pontos. Essa é a pergunta de número 3. Tá? O texto ainda diz que quando Einstein morreu, né, foram lá para fazer secar o cérebro dele, para ver se tinha um parafuso a mais, um parafuso a menos. Será que o cérebro dele é diferente, né, dos demais? Ou seja, anatomicamente falando? Anote aí, encontraram alguma diferença no cérebro do Einstein? Não sei se vocês sabem, mas até hoje o cérebro do Einstein está guardado, né, num líquido lá especial, para que quando os avanços tecnológicos na neurociência evoluírem, né, poderem avaliar com mais precisão. Então, claro que nós não temos tecnologia. Então, a vista grossa, encontrar a diferença, sim ou não? Não. Tá? Apesar da maioria, né, dizer que o cérebro dele era um pouco mais pesado. A maioria tem, em média, entre 1.100 a 1.300 gramas. Tá? Então, o cérebro dele tinha um pouquinho mais do que isso, era um pouquinho mais pesado. Então, a princípio, só isso. Então, a princípio, era igualzinho, não tinha diferença. Essa é a pergunta número 4. Pergunta número 5. O cérebro, ele foi comparado a alguma coisa aí no texto. Então, fizeram a comparação do cérebro com uma outra coisa. Quero saber com o que o cérebro foi comparado. Computador. E não era para ter dito, mas já falaram. Quem lembrou, né? Lembrou. Essa é a pergunta que vale 10 pontos. Se você escreveu computador, você ganhou 10 pontos. Eu fui Tá? logo para a inteligência artificial, Então, olha isso.
Primeira nota, tá, pessoal? Para não atrapalhar. Às vezes, a resposta, né, o processador é lento, está atualizando os dados, a resposta está chegando, e aí não deu tempo de chegar ainda na ponta, né, do lápis. Muito bem. Então, o Einstein, o cérebro foi comparado a um computador. O texto diz que o computador tem duas partes. Diz o texto, de forma grosseira, claro, né? Seria para dividir aí nanometricamente falando em milhares de peças. Então, mas considerando aí grosseiramente, são duas partes. Diz o texto que podemos dividir o cérebro em duas partes. Em quais partes? Não fala. Só escreve, não fala ainda. Anota aí. Em que partes, né, podemos dividir o computador em dois pedaços? Nesse pedaço e nesse pedaço. Tá bom? Quem respondeu anotou o quê? Hardware e software. Isso, o hardware e o software. Tudo bem. Quem colocou só um pedaço, só lembrei do hardware. Só coloquei o software. Ganha só a metade, ganha 5 pontos. Eu leio, eu tenho a compreensão muito boa do que... Vamos lá, vai puxando aí. Pessoal, número 6 agora. Pergunta de número 6. Você ainda... É a 6, não é? É o 7. É a 7? 7 agora. Olha que beleza, olha, tá adiantado, então. Número 7, para quem estava dormindo aí, acordou. Então, número 7, você ainda se lembra do título do texto? A essa altura, né, do teste, na pergunta de número 7, você ainda se lembraria do nome do texto, do título do texto? O seu nome é Wennesclay, é difícil o nome, hein? Pronuncia esse nome aí para nós, parece nome... Isso é o quê? Isso é asiático? Meu nome é Wayne. Não, professor, na verdade eu não sei da onde vem o nome, não. Eu só sei que... Aí eu costumo brincar que meu pai passou na farmácia e escolheu o nome lá na farmácia. Tá Mas é parecido. Wayne Clay. Aqueles nomes de remédio importado, né? Tá bom. Tá bom, então coloca aí. Qual é mesmo o nome do texto? Mente e cérebro. Mente e cérebro. Patrícia empolgada, né, Patrícia? Mente e cérebro. Ele queria que o Enes Clay respondesse, Patrícia. Tudo bem, não chegou lá, tudo bem, chegou na Patrícia, tudo está certo. Pessoal, então, olha só. Entendendo que o computador, né, tem hardware e software, né, e que nosso encéfalo tem também uma mente, ou seja, existe um cérebro, existe uma mente. Se pudéssemos brincar aí, fazer um cruzamento, né, quem seria quem? Né? Comparando o cérebro com o computador, né, quem seria o cérebro, né, e quem seria a mente? Então, vamos colocar aí, a mente é o teclado? Não, não é o teclado. O cérebro é o mouse? Não, não é o mouse. Então, comparando aí, quem é quem nessa história? Pode falar quem respondeu. A mente é o software e o cérebro o hardware. Pronto. Como é que trocou, hein, Fernando? Caramba, hein? Tinha 50% de chance. Tinha 50% de chance de acertar. Você Por isso que é inverteu, ruim né? prova da CESP, professor. Então, acontece, os programas mentais, né, os programas que nossa mente pensa, como a mente funciona, são os programas, os softwares, né? A parte física, né? Ou seja, tálamo, hipotálamo, hipocampo, córtex, lobo central, temporal, etc. e tal, né? O corpo caloso, enfim, né? Mielina, neurônio, etc. e tal. Isso é o hardware, certo?
Então, o computador o hardware é o cérebro. Os programas são os softwares. Ok? Então, se você colocou isso, tem 10 pontos. Essa é a pergunta de número 8. É isso? Então, o cérebro é o hardware e a mente é o software? Isso é. Então, se a diferença... Olha aí, Fernanda. Se a diferença do Einstein não estava na cabeça, não tinha nenhuma peça a mais, né, nem a menos, tudo que tinha no seu, tinha no dele, né? Onde estava a diferença do cérebro, ou no cérebro do Albert Einstein? Na mente. Não era para ter falado, era só para escrever, mas já estava com o microfone aberto mesmo. Patrícia! Então, a resposta ficou incompleta, mas aproveita e completa, ela já deu uma pista, tá? Então, qual é a diferença que fazia a diferença na inteligência, né, dos gênios? Diz o texto que realmente algumas pessoas nascem, às vezes, com QI, com habilidades mentais, né, crianças que tocam piano aos 3 anos, né, facilidade poliglota, etc. e tal, né, monta o cubo em segundos. Mas quem responde mais completo aí? Onde é que estava a diferença no cérebro do Einstein? A diferença estava no software, na forma como ele usava. Isso, na forma como ele usava. A resposta software nos programas é bem resumido, mas estava na forma como ele usava o cérebro. Essa é a resposta correta. Essa é de número 9, pessoal? É a 9. A número 10 é fácil. Olha. Quem leu o texto todo viu lá no rodapé, né, quem escreveu o texto. Então, você viu o nome do autor? Quem foi o autor desse texto? Escreva aí, vale 10 pontos. Tá, então, quando você tem perguntas, é mais fácil. Nesse caso, as perguntas foram subjetivas. Nós estamos muito acostumados a fazer perguntas ou a responder, né, baseado no que a gente estudou, em perguntas objetivas, com múltipla escolha. Né, com exceção da banca do CESP, ou talvez uma ou outra, né, que você chuta e erra, acaba anulando uma correta, né, a maioria aceita o chute. Então, o que acontece? Quando você apenas escolhe a opção, você deixa de pensar, você pensa menos, você elabora a sua mente com menos qualidade, tá certo? Então, quem escreveu o texto foi o doutor Laí Ribeiro, certo? Você vai, então, assim, quando você tem as questões, no caso, subjetivas, você faz uma análise mais profunda. Então, se você tiver apenas perguntas, é melhor, tá? Se você tiver um senso crítico apurado, como eu disse, você pode escrever ou num formato de redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão, ou apenas um brainstorm, quem, onde, quando, como. Tá? Então, ou seja, apenas as ideias de forma geral. Mas quando você tem perguntas assim, é melhor. Se você tiver perguntas de marca X, também serve. Vai forçar um pouquinho menos, né, o seu cognitivo. Então, é considerado assim, acima da média, né, as pessoas que acertaram 7 pontos para cima. Então, a partir de 7 pontos, você teve um excelente resultado. Então, sempre que você marcar 1 minuto, que seja 30, 15, 20 segundos, 10, 5 segundos, e acertar 7 de 10, claro, pode ter 15, 20, 40 perguntas. Aí você faz uma regrinha de 3, faz a equivalência de quantos pontos vale cada uma. É necessário que você tenha 70% de retenção. Então, quem conseguiu 7 pontos aí? Ou mais? Quanto deu, Fernando? 7. O meu deu 72. 72, teve mais? Meu também foi 70. Pode falar. Errei 3 também, foi 70. Tá. É considerado um resultado comum, aquele que fez entre 4 a 6 questões.
Então, resultado comum, está na média. Esse bate na trave, ele passa, mas não classifica. Tá? Oi, Ana. Eu estou sem te ouvir. Infelizmente, você chegou um pouquinho depois daquele momento que a gente falou já. Cheguei. Naquele hora do teste. Saber qual é o livro. Isso. Agora, nesse momento, nem vai adiantar mais você saber o nome do livro, mas é o Caderno de Avaliações. Mas sim. O legal é que essa aula está sendo gravada e depois você vai poder rever, tá? Hoje ou a qualquer outro momento que você queira. Tá, então, abaixo de 4 é considerado um resultado inferior, é considerado um resultado crítico, né? Um resultado ruim, então não é bacana, certo? Quem obteve aí um resultado abaixo, né, de 4 questões, né? Ou seja, 3, 2, 1, 0, né? Que ninguém aqui teve um resultado de 4 para baixo. Teve alguém aqui que conseguiu menos de 4? Ok, que ótimo. Professor, Sim, pois não, Fernanda. ó, só assim, para dar um feedback aqui. No meu primeiro teste, eu fiz 35 pontos. Olha aí, que maravilha, pessoal, tá vendo? A Então, Fernanda assim, assistiu quantas aulas, Fernanda? eu acho que eu já estou na sexta, mais ou menos, quinta, sexta. 6 aulões aí, né? 6 aulões, tá vendo? Ó? Era 35, já está em 72. Então, assim, por exemplo, hoje eu estou em 72, mas pode ser que alguém que eu comece como eu comecei. Então, não se desestimulem, continuem tentando que todo Então, mundo é vai isso conseguir. que é legal. Por isso que essa aula de hoje é justamente para você aprender a fazer esses testes. Porque às vezes você fica treinando uma coisa aqui, eu vou treinar o movimento dos olhos, vou treinar a subvocalização, vou treinar campo visual, vou fazer exercícios para ler em grupo de palavras, vou trabalhar compreensão automática, enfim, etc. Tem 50 pressupostos, 50 ferramentas. Aí chega a altura do campeonato, ele não sabe se está melhorando, se está piorando. Então, esses testes, é bom que você aprenda e domine essa ferramenta para que você, pelo menos uma vez por semana, faça um teste rigoroso para você conseguir descobrir. No seu caderno tem 50 testes. 50, mas como eu disse, qualquer um pode ir lá no Google e conseguir centenas de outros testes. Tá certo? Tá, agora, a sua velocidade também foi muito legal, Fernando, porque o texto tem quantas palavras? Tem 223, eu fiz 446. 223 vezes 2, ela leu 2 vezes em 1 minuto, deu 446. 46. Para vocês entenderem, 150 a 250 palavras é um leitor comum. 15 a 25% é o que a pessoa memoriza quando ela começa essas aulas. Tá? Quando ela começa as aulas. Então, quando passa de 400 palavras por minuto, já é considerado leitura dinâmica. Só que eu só considero a leitura dinâmica se bater 400 palavras com 70%. Que não adianta eu estar lendo mais de 400 palavras e a minha compreensão não está compatível com a velocidade. Tá certo? Então, é importante estar batendo isso, estar averiguando isso. Pois não, Fernanda? No primeiro teste, eu fiz 169 palavras. Aí não bati, eu lia rápido, mas não retinha, como o senhor falou. Então, muito legal a tua ajuda nessa sua participação, porque esclarece. Talvez a Patrícia ainda não tenha esses parâmetros, o Guilherme talvez não tenha esses parâmetros. Né? Não tem mesmo não, professor. Alguém tem aí o parâmetro? Olha, eu comecei assim, já estou desse jeito. Então, foi muito legal você ter colocado isso, porque aí agora você fica o quê? Estimulado. Então, às vezes, você está indo na academia, né? E aí você olha no espelho, não está vendo diferença. Aí você vai uma semana, você vai um mês, você vai 3 meses, aí você não vê diferença. Na sua casa, ninguém vê diferença. Só que você encontra uma pessoa que tem mais de 1 ano que não lhe vê, e aí sim, né? Aí ela lhe vê, não vou mais autorizar a entrada aqui, porque está fechando a aula, não faz mais sentido, né?
Mas quando você encontra a pessoa e diz, nossa, você está fazendo alguma coisa diferente, como é que eu percebi que eu tinha leitura dinâmica? Né? Quando a professora entregou um texto comum para todos os alunos da sala, ela falou, olha, vocês vão ler o texto e depois nós vamos falar sobre o que nós lemos. Eu li muito rapidamente e voltei a ler, estava lendo a biografia de Freud, de Peter Gay, era um livro ali de mais ou menos umas 800 páginas, e ela ficou irritada. Disse, olha, é por isso que vocês não têm desenvolvimento, porque ao invés de estar estudando o conteúdo da aula, está estudando outros conteúdos. Eu falei, não, professor, o texto eu já li. Ela falou assim, já que você é tão esperto, vem aqui e explica. Eu já era palestrante desde os 13. Né? Eu falei assim, professor, isso aí para mim vai ser a coisa mais fácil que tem, até porque biologia é uma matéria que eu gosto muito. E expliquei. Aí pensa no ódio, né, que gerou. Porque, além de ter lido muito rápido, tá lendo outra coisa, eu sabia, por parágrafo, que estava no texto. Ou seja, então, o gostoso da leitura dinâmica é quando você percebe essa comparação. Né? Sabe quando você vai para a academia, que você está todo empolgado lá com 5 quilos? Aí vem o seu colega do lado e faz o mesmo exercício com 50, aí você fica assim, poxa, mas aí, né? Aconteceu isso comigo quando eu tinha 17 anos, era bem magrinho mesmo, né? Hoje eu tenho 100 quilos, mas eu tinha 53, né? E aí eu todo empolgado lá, indo ali nos exercícios, aí quando eu vi que ele estava com 10 vezes a força que eu estava executando o meu, usando quase que o meu máximo, né? Então a leitura dinâmica te permite isso, que você usando o teu mínimo tenha um resultado 2, 5, 10 vezes melhor. Mas, para isso, Luiz, tem que estar treinando e tem que estar medindo. Tá? Sabe aquela avaliação, quando você vai lá e pesa, tira as medidas? Então, essa aula é justamente para isso. Pessoal, eu vou abrir para 3 perguntas para a gente fechar esse conteúdo. Não é um conteúdo complicado, mas se você não souber fazer, te atrapalha, te prejudica. Se você não souber estar usando essa ferramenta, que é a habilidade de testar-se. Pois não, vamos para a primeira pergunta. Professor, Pois não. deixa eu te perguntar, qual é o recorde de palavras por minuto? O recorde são os japoneses, né? Palavras por minuto, são os mais rápidos, são os japoneses. Como o Guinness, né, assim, Inglaterra, Estados Unidos, eles não consideram muitos resultados asiáticos. Então, eles colocam, né, um americano, né, como o leitor mais rápido do mundo, né, dizendo que ele lê lá, em média, 12 mil palavras. É o Howard Berg, né? 12.000 ppm, que é a mesma velocidade de Roosevelt. É uma página em, no máximo, 1 minuto, 1 segundo, 2 segundos, ok? Mas na língua portuguesa, sou eu. Né? Nesses 35 anos de trabalho, 1 milhão de alunos em auditório, mais de 2 milhões de alunos na internet, eu desconheço alguém que na língua portuguesa leia mais rápido que eu. Então, por isso que eu divulgo o leitor mais rápido do mundo na língua portuguesa, tá certo? Que equivale aí entre 6 a 9 mil palavras por minuto. Mas, oficialmente, pelo Guinness, é um americano, mas eu já vi, né, vários asiáticos, em especial os japoneses, já vi, inclusive, leitura dinâmica, né, na sala de aula de crianças chinesas. Não sei se vocês sabem que o PIB da China era menor do que o PIB do Brasil na década de 90, e quando os chineses resolveram investir em leitura, né, mais da metade da população, para não dizer que quase todos, né, 85% a 95% dos chineses eram analfabetos, então apenas alfabetizando e investindo em escolas, né, o PIB, né, saiu de 400 e poucos milhões para mais de 11 trilhões de dólares, enquanto que o Brasil ficou no seu 1 a 2 trilhões. Ou seja, estamos aí 5 vezes abaixo do resultado chinês, e estão em ascensão. Tá?
Ou seja, o PIB aumenta quando você lê mais, quando você tem capacidade cognitiva desenvolvida. Ou seja, você tem, claro, tomada de decisões, ideias, criatividade, empreendedorismo. Ou seja, naquilo que você decide investir, fica mais fácil. Tá? Vamos para mais uma outra pergunta? Pode falar. Oi, professor. A minha dúvida, estou conseguindo até ler, também de uma evolução que eu comecei há pouco tempo, né? Conseguindo até ler rápido dentro dos parâmetros da qual eu comecei, melhorei bem. Mas a memorização, que eu tenho a dificuldade. E sua aula é sobre isso, tá? Uhum, Às vezes a sua compreensão já aumentou, uhum, só que você não mediu. Então, tem como você não tem feito as medições, você às vezes nem sabe que não sabe, né? Ou seja, você nem percebeu que melhorou. Então, vamos supor que a sua compreensão era 10. Se aumentar para 15, parece pouco. De 10 para 15 é pouco, mas dá 50%. De 10 para 30 é quase nada. 30% continua sendo péssimo. Porém, você triplicou a sua retenção. Você está entendendo ou não? Estou entendendo. Tá? Sim. Então, às vezes, você tem uma pequena diferença no resultado ali, porém, proporcionalmente falando, é muita coisa. Por exemplo, a da Fernanda era 32, né, que você disse? Era 36. 36. Foi para 72. Quer dizer, é Aliás, o 35, dobro. era 35. 35, foi para 72. É o dobro. Mas tem aluno que começa com 10. Tem aluno que zera o teste. Tá? Ou seja, 70 é ótimo? É. Chegou no nível ideal? Chegou. Ok? Só que ela já começou com 35. Se ela tivesse começado com 20, ela teria triplicado. Professor. Então, aprender a medir isso é muito importante. Vamos para uma última? Ok. Eu aqui, Patrícia. Então, professor, eu percebi que eu estou lendo mais rápido. A questão é a dita memorização, os detalhes mesmo. Vou estar fazendo. Por exemplo, o seu teste agora, Patrícia, foi muito bacana. Quanto é que deu o seu teste? 60. 60%, tá? Você pode fazer esse mesmo teste com qualquer pessoa da tua família. Não vai passar de 30. Pois é, e eu percebi, assim, que eu estou fazendo leitura mais de 10 páginas por dia. Estou fazendo, né? Inclusive, eu leio muita Bíblia, né? Eu tinha dificuldade de me concentrar ali, porque tem nomes bem complicados. Quem lê a Bíblia sabe, né? Tem uns nomes bem... A minha sugestão é o seguinte, ó. Pega esse mesmo teste, entrega para qualquer pessoa e veja a diferença. Pois é, eu consigo ler os nomes agora com muita facilidade, os nomes aqueles bem complexos mesmo, eu consigo ler com facilidade, porque não sei se vocês percebem que eu sou muito apressada, ansiosa, né, e talvez seja isso que me atrapalha um pouco eu pegar as ideias, né, e eu estou trabalhando isso. Mas eu vou estar fazendo, mas eu percebi que eu melhorei bem mais, assim, para ler mais rápido. Melhora. Então, por Melhorei isso que muita coisa. eu trouxe esse tema justamente para isso. Porque às vezes a pessoa está melhorando e muito baseado em como ela era. Talvez você não está como gostaria, não é? Sim, então, sim. às vezes você tem 200 quilos, você emagreceu 50, mas ainda tem 150, certo? O ideal é 80, mas você pesava 200. Então, essa aula é para você aprender a perceber a diferença. Às vezes você melhorou muito, não melhorou ainda o quanto gostaria de melhorar. Mas baseado em como você estava, já é uma grande coisa. Sim. Tá certo? Pessoal, então é isso. Prazerzaço estar com vocês. Eu vejo vocês na próxima terça-feira. Fechado? Fechado. Obrigado, Tchau, professor. pessoal.